Shalom, shalom, amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente estar aqui com mais um conteúdo no nosso canal, na Ruios Academy. Esse conteúdo aqui para filhos maduros. E hoje a gente vai estar explanando um conteúdo muito especial, aonde a gente vai estar lá nas cartas aos Colossos, né? As cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Colossenses. E nós vamos ver lá no capítulo 2 e o versículo 7, como que nós vamos estar agora vivendo enraizado e firmados na fé. Abra comigo, por gentileza, Efésios, capítulo 2 e o versículo 7, que vai nos dizer assim. Vamos dizer a partir do versículo 4, tá? Capítulo 2, versículo 4 em diante. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, o apóstolo Paulo falando, eu estou convosco, regozijando-me ou alegrando-me e vendo vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando agora. O apóstolo Paulo está elogiando ao povo de Colosso, aonde eles estão agora firmados, né? Então, a ponto do apóstolo Paulo se alegrar quando ele está enviando essa carta, aonde ele está ausente, mas está dizendo ali, em espírito eu estou convosco, eu estou aí da mesma maneira, ajudando vocês, estou orando, estou coligado com vocês diante disso. E diz o versículo 7 o seguinte, versículo 6, ora, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, uma coisa é você estar agora sendo renovado, ou seja, nós estávamos mortos através dos nossos pecados, diante de toda a narrativa que a gente traz de Adão e Eva, que morreram espiritualmente, mas que fisicamente morreram 930 anos depois. Agora, nós recriados em Cristo Jesus, após confessarmos o seu nome, né, e sermos recriados agora no nível do Espírito, ele está dizendo o seguinte, ora, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, ou seja, fomos selados pelo Espírito Santo, Efésios capítulo 1 e o versículo 13, e agora o fruto habita em nós no nível do Espírito. Então lembrando que nós somos um Espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo, como fala lá, em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, diante disso, nós agora estamos ouvindo uma mensagem, assim também andai nele. Andai no quê? No fruto do Espírito. Andai o quê? Manifestando a natureza de Cristo. E o apóstolo Paulo está falando para essa igreja e dizendo o seguinte, versículo 7, arraigados e edificados neles, confirmados na fé, assim como foste ensinado, crendo em ações de graça. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está falando, em outras traduções, como a NVI, enraizado, fortificado, né, cada vez mais através do que? Da fé. E ele está dizendo, assim como vocês foram ensinados. Então, eu quero trazer aqui uma narrativa muito importante, que está lá em Efésios capítulo 1, em Colossenses capítulo 1, né? E o versículo 5 em diante, você vai ver, por exemplo, uma das características que a igreja de Colosso tinha. Olha a característica que a igreja de Colosso tinha. Colossenses capítulo 1 e o versículo 5 está dizendo assim, por causa da esperança que vos está reservadas no céu, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então, olha só. Primeiro, o apóstolo Paulo está falando agora que a igreja de Colosso ela tem o quê? Uma esperança no Senhor, né? Se você ver o versículo 4, vai estar dizendo assim, ó, Colossenses capítulo 1, versículo 4 em diante. Vamos começar pelo versículo 4. Porque ouvimos da vossa fé. Então a igreja de Colosso tinha o quê? Fé. Outra situação, em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com os santos, ou seja, a igreja de Colosso, ela tinha fé e tinha amor, inclusive, principalmente para aqueles que estavam santos no Senhor, santificado. E agora, olha só, por causa da esperança, então a igreja de Colosso tinha fé, amor e esperança, por exemplo, na vinda do Senhor. Versículo 6
vai dizer o seguinte, versículo 5 ainda diz assim, ó, por causa da esperança que vos está reservada no céu, desde qual antes ouviste a palavra da verdade do Evangelho. Então, amados, aqui são 4 características muito especiais. Primeiro, a igreja de Colosso tinha fé, fortificada na fé, enraizada na fé. A igreja de Colosso estava manifestando amor aos santos, ajudando pessoas, estando ali enraizado, fortificado e manifestando o fruto do Espírito. A igreja de Colosso tinha o que? A esperança na vinda do Senhor, estava enraizado em Cristo Jesus com a esperança, mas agora você ouve também que eles ouviam e consideravam a palavra do Senhor. Então são 4 aqui, características extremamente especial para os dias de hoje. E dizendo o seguinte, olha só, versículo 6, que chegou a vós, como também em todo mundo está o quê? Frutificando, assim como acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecesse da graça de Deus e a sua verdade. Ou seja, a igreja de Colosso estava andando em fé, estava andando em amor, a igreja de Colosso estava esperançosa na vinda do Senhor, a igreja do Senhor considerava ouvindo a sua palavra e manifestando ela através do quê? Frutos, frutificando. Olha quantas características o apóstolo Paulo está trazendo da igreja de Colosso. E dizendo o seguinte, conforme aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, não é só, amados, a igreja de Colosso, ela estava sendo instruída por Epáfras, que era como se fosse um pastor daquela época, aonde está instruindo a igreja estava o quê? Andando em amor. A igreja de Colosso estava andando em amor, a igreja de Colosso estava andando em fé, a igreja de Colosso estava agora perseverando na esperança, a igreja de Colosso estava o quê? Ouvindo, e a igreja de Colosso estava fazendo algo também muito especial, frutificando, ou seja, andando enraizado, arraigados no Senhor, frutificando, manifestando o amor, manifestando a obra do Senhor. Que igreja maravilhosa é essa? A qual o apóstolo Paulo agora traz o quê? Que diante de todas essas ações, isso atraiu o favor de Deus e do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, que vai dizer o seguinte, no versículo 9, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amados, a conduta que estava ali de obediência e manifestação do fruto, agindo, ou seja, a fé sem obra ela é morta. A igreja de Colosso estava agora andando em fé, andando em amor, andando em esperança, ouvindo a palavra, e automaticamente a igreja de Colosso estava agora, diante disso, frutificando mais e mais, a ponto de chamar a atenção do apóstolo Paulo, que estava agora constantemente orando por essa igreja. Por quê? Porque ele se alegrava. Meus amados, se coloque nos dias de hoje e veja o quanto é importante você e eu, que estamos vendo esse vídeo agora, nos colocarmos na presença do Senhor, para que nós possamos chamar, atrair o favor de Deus para nós, através da nossa vivência em fé, através da nossa vivência em amor, através da nossa esperança nos dias maus, através do que? Do ouvir a sua palavra e considerar a mesma, e através do que? Frutificar, manifestar o fruto do Espírito. Assim como a igreja de Colosso chamou a atenção do apóstolo Paulo para que ele pudesse se inclinar, certamente as suas atitudes como essa que eu acabei de mencionar, e está agora considerando o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos estar atraindo o favor também do nosso Pai. Então, o favor de Deus para nós nos ajudar agora no dia a dia, porque a palavra do Senhor fala o quê? E qual filho que pedindo pão, o Senhor lhe dará pedra? Então nós precisamos estar atentos com isso. Olha o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aí ele vai dizer o seguinte, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em todo o quê? Paciência, longanimidade com alegria. Ou seja,
O apóstolo Paulo está falando aqui que a igreja necessitaria do quê? Da paciência, da longanimidade, mas que não era para andar entristecido, mas sim estar andando alegre com tudo isso, com todo esse processo, pois a fé, ela é crescente, amados. Então eu sempre comento isso, não compare o capítulo 1 de uma pessoa com o capítulo 10 de outra. A fé é crescimento, é constante, e nós precisamos estar atento a isso. E agora, olha só, no versículo 2, então, e o capítulo 2 e o versículo 4 em diante, que está falando agora a temática que a gente estava falando aqui, dizendo o seguinte: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e vendo vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo testemunhando, dizendo, se alegrando. Ora, versículo 6, como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, ou seja, continue frutificando, continue amando, continue fazendo a obra. Versículo 7, arraigados e edificados neles e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Então o apóstolo Paulo está falando, ei, continue firmado, continue enraigado, continue alegre, continue com paciência, continue com longanimidade, continue com fé, com amor, com esperança, continue frutificando. Sabe que coisa linda que o apóstolo Paulo está falando agora de todas as coisas da igreja de Colosso. Mas, no entanto, no versículo 8 ele traz aqui algo muito importante que nós precisamos considerar nos dias de hoje. Olha o versículo 8 do capítulo 2. Cuidai para que ninguém vos venha a enredar em filosofias vãs e sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de acordo com o Cristo. Ele está dizendo o seguinte: ei, cuidado, por exemplo, com as falsas doutrinas. Cuidado com as pessoas que criam, por exemplo, um embaraço para te pegar, para te alcançar. Para o quê? Para que tudo aquilo que esteja como um desejo da sua carne seja agora saciado, por exemplo, com uma doutrina que não vem do Senhor. Então, para nós, o importante é nós frutificarmos, andar no amor, mas andarmos em obediência, ouvindo e considerando o Espírito Santo na nossa vida. E o versículo 9 ele está dizendo assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade do Senhor. E nele estáis perfeito, o qual é a cabeça de todo principado e de toda potestade. Então, olha só, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E nele estáis perfeitos, o qual é a cabeça de todo principado e de toda potestade. Preste atenção. No versículo 11, nele também estáis circuncidado, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo de carne, a circuncisão em Cristo. Está falando o quê? Os hebreus, quando saíram do Egito, eles fizeram uma aliança com o Senhor com o corte no prepúcio do homem. Todo hebreu necessitava ao 8º dia ser circuncidado, inclusive Jesus, que cumpriu a lei, tá? Ele veio e foi circuncidado também, um corte no prepúcio do homem, sinal de aliança. Nos dias de hoje, nós somos o que agora? Circuncidados. De que maneira? Não na nossa carne, mas no nosso coração, no nível do nosso espírito, sendo selado pelo Espírito Santo. Aquilo que fala lá em Efésios, capítulo 1 e o versículo 13, onde nós somos selados com o Espírito Santo após confessarmos o seu nome e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E agora, olha só, versículo 12 para encerrar. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou de dentre os mortos. Quando estáveis mortos no pecado, ou seja, mortos no espírito, e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, não tinha uma aliança com o Senhor, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Nós somos agora perdoados, somos vivificados, somos selados com o Espírito Santo, somos justificados, nos tornamos santos com o Senhor, quando nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador. E é dessa maneira que nós necessitamos estar andando agora, enraigados, afirmados no Senhor, firmes na sua fé,
perseverando com tudo isso. Por quê? Porque em Cristo Jesus, que é a cabeça, e nós agora como corpo, nós temos o que? A plenitude no Senhor. E isso nos transforma em pessoas alegres, no qual a gente entendeu as características da igreja de Colosso, características maravilhosas que a mesma tinha, mas nós entendemos também o Senhor nos trazendo um puxão de orelha e dizendo o seguinte: ei, cuidado com as filosofias vãs, cuidado com os falsos mestres. Tenham cuidado para que isso não se transforme em um enredo para vós e para mim. Portanto, agora nós andamos em amor e andamos manifestando a natureza do Senhor Jesus Cristo e principalmente através do GPS, que é a sua palavra. Eu chamo isso de GPS espiritual para nós aqui, selados em Cristo Jesus nessa terra momentaneamente. Por isso, eu quero deixar aqui esse conteúdo com uma grande bênção, com um grande beijo no seu coração e que você possa estar agora sendo edificado mais e mais. Portanto, andar em amor e seja enraizado, arraigados na fé, junto com o Senhor. Um forte abraço, um shalom e um beijo no seu coração.